Fala, meus príncipes e príncipas, sejam muito bem-vindos. Estou começando aqui esse módulo Como realizar uma meta-análise. Esse projeto surgiu com a publicação que fizemos aqui na revista Acta Ortopédica e fizemos nada mais nada menos que um guia, um passo a passo de como realizar uma meta-análise. E resolvemos, a partir desse artigo, fazer uma série de vídeos dividindo esse artigo e deixando algo mais palatável. Então vamos lá. Como é que surgiu essa ideia de ensinar a fazer uma meta-análise? Meu nome é Diego Ariel, eu sou professor adjunto do curso de medicina da UFESA. Minha formação, eu sou ortopedista traumatologista e, assim, não é muito minha área de formação inicialmente bioestatística. Minha formação, na verdade, meu doutorado é em cirurgia, sou doutor em cirurgia, ciências médico-cirúrgicas, e durante o meu doutorado eu não tive tanta dificuldade com a parte de bioestatística, porque lá na universidade onde eu fiz doutorado, na Federal do Ceará, a gente contou o tempo todo com o bioestatístico. Quando eu saí do doutorado e alguns amigos, uma amiga minha me pediu para ajudar ela no artigo, não podemos mais contar com esse estatístico. Então, eu tive que começar a estudar. Minha esposa fez doutorado também na mesma instituição que eu, e já também não podíamos contar tanto com o cara estava muito ocupado. Então, vamos sentar, vamos estudar e vamos ver o que dá. E deu. Hoje já temos artigos publicados de nossa, meta-análise nossa, e esse artigo agora saiu, que é ensinando como fazer uma meta-análise. Então, mostrar que você não precisa ser formado em estatística para você conseguir fazer uma meta-análise. E esse é o objetivo dessas aulas que eu estou gravando aqui. Então, por que meta-analisar? A gente sabe que as pesquisas científicas elas estão crescendo sobrenaturalmente. Todas as áreas do conhecimento humano, as pesquisas científicas estão aumentando, sobretudo nas ciências da saúde. E hoje, com a ciência baseada em evidência, sobretudo a medicina baseada em evidência, aí vem aquele memezinho clássico do Chitãozinho Chororó, não é essa evidência, mas nas evidências técnico-científicas, está cada vez mais se batendo, se necessitando de meta-análise. Por quê? Muitos estudos, hoje, a gente não está fazendo quase nada empírico, é tudo assim, estudo tal disse isso, vamos seguir isso. Então, tal que nossas condutas estão muito baseadas no que diz a literatura médico-científica. Muitos centros estão publicando ao mesmo tempo, então, ou seja, muitos estudos, muitos pesquisadores, muitos centros. Isso é bom. Só que, para a gente consumir tanto conhecimento, falta tempo. Às vezes não temos tempo para ver tanto artigo que tem. E outra coisa, as revistas boas, esses artigos são pagos. Então, além do tempo e dinheiro, então fica complicado você ter acesso a tanta informação. Ou seja, algo que é bom, muita informação, acaba sendo ruim, porque eu tenho muita informação, só que eu não tenho tempo e muitas vezes não tenho dinheiro para ter acesso a ela e praticar a minha ciência, minha medicina baseada em evidência. Por isso, vem a função primordial, brilhante da meta-análise. Ela consegue juntar vários artigos e obter uma única resposta a partir de vários. Então, uma pessoa na China, nos Estados Unidos, em Israel, aqui no Brasil, no Canadá, estão estudando as mesmas coisas. Cada um tem um resultado. Ao invés de eu ler os 5, vem um cara, faz uma meta-análise, ele me resume aos 5. Praticamente, eu adoro resumo, quem que não gosta? Então, essa é o cerne principal da meta-análise. Eu agrupar os resultados de vários estudos num só. Vou ter resultados bem mais consistentes, tanto que são considerados nível de evidência 1A, os melhores níveis de evidência. Por quê? Porque eles pegam vários estudos e resumem eles em um único. E eu vou usar o meu tempo de forma mais produtiva. Então, primeira meta-análise que se tem notícia foi de Carl Pearson. Quem já leu algum artigo científico já ouviu falar desses coeficientes de Pearson e tudo mais. Esse Pearson,
Em 1904, ele estudando, vendo os efeitos da inoculação para a prevenção da febre entérica, se não me engano, foram 5 artigos publicados, só que cada artigo tem um resultado, não batia muito, o N era pequeno. Então, o que ele resolveu? Através de uma série de testes estatísticos, ele condensou o resultado desses 5 estudos num só. Então, é a primeira meta-análise que se tem notícia. Só que o termo, não foi utilizado esse termo meta-análise. Foi só na década de 70, se eu não me engano, foi um psicólogo, o primeiro artigo que publicou, que utilizou esse nome, meta-análise. Mas a primeira que se tem notícia foi do Carl Pearson, lá do Coeficiente Pearson, em 1904. Então, como eu disse, a área da saúde, não só na área da saúde, entendam, é o mais comum, é a minha área, sou ortopedista, mas em qualquer área, engenharias, na parte de humanas, até na de exatas, mas na ciências da saúde foi, eu acho que a área que mais cresceu, que mais se utiliza da meta-análise. Por quê? Eu não posso simplesmente errar com a vida. A gente é treinado para tentar salvar essa vida, fazer o melhor possível, então ou acerto ou acerto. Então, quanto mais evidências, quanto mais correto eu esteja, claro, nas outras áreas também a falha, pensou um piloto de avião, vou errar, não pode. Mas na área da saúde, meu limiar de erro é muito baixo. Não estou dizendo que nas outras não sejam, claro, mas na área da saúde esse limiar é constantemente cobrado. Então, seja psicólogo, fisioterapeuta, médico, bioquímico, farmacêutico, a pesquisa está crescendo na saúde como um todo. Então, não só eu interpretar uma meta-análise, como eu realizar, mesmo que uma meta-análise básica, eu considero fundamental. Então, esse é o nosso objetivo. Essa série de aulas, eu vou demonstrar passo a passo como realizar meta-análise, vou demonstrar os conceitos básicos, que você precisa, não é só chegar, do nada, vou meta-analisar, não. Tem que ter uns conceitozinhos básicos. Vou dar 2 exemplos e vou utilizar esses softwares, que é o R e o RStudio, que são softwares livres, são excelentes opções para quem está começando, até para quem é avançado. Você pode fazer miséria com esses softwares. E eles são com a vantagem que eles são livres, qualquer um pode chegar, baixar, não precisa pagar licença. E eu tenho tutorial às pencas, seja em pagos ou no YouTube, de graça. Então, são softwares sensacionais. E, como eu disse, a necessidade é a mãe de todas as ciências. Então, eu precisei aprender, eu precisei saber fazer uma meta-análise para poder publicar. Tive dificuldade, como eu até brinco com meus amigos, que algumas profissões que nunca vão acabar a demanda. Contador, programador, que agora é a profissão do século XXI, e bioestatístico. Então, nunca vai... A demanda para essas áreas sempre é crescente. Então, se você não souber interpretar e fazer pelo menos uma revisão sistemática simples, você vai ficar estagnado na sua área. Então, essa aqui foi uma meta-análise recente, que nosso grupo publicou, e foi utilizando foi publicada e utilizando esses softwares livres. Tranquilo. Então, antes de começar, antes de chegarmos nesse... Deixa eu aqui ajeitar meu apontador. Deixa eu botar aqui. Apontador. Antes de chegarmos nesse segmento, nesse nível de crescimento, temos que saber o básico, tem que estar lá na sementinha. Então, o que é o básico que você tem que saber de uma meta-análise? Que é, primeiro, já mencionei anteriormente, que ela é uma combinação de estudos. E ela expressa resultados semelhantes. Então, esse é o conceito básico, fundamental de uma meta-análise. Eu não posso simplesmente comparar banana com maçã.
Isso parece óbvio, mas eu não posso comparar. Por exemplo, eu vou comparar o efeito da vacina da gripe com a vacina para tuberculose para o tratamento de hanseníase. Nada a ver, tem nada a ver. É óbvio, mas às vezes não. Então, eu preciso saber se os resultados desses estudos são expressos de forma semelhante. Então, eu só posso meta-analisar, eu só posso resumir os estudos que tenham resultados semelhantes. Eu usei um exemplo esdrúxulo que veio aqui na minha cabeça, mas é bem isso aí. Então, eu tenho que saber quais resultados, de como eles são expressos em cada estudo e só vou combinar esses estudos. Então, quais são as formas de expressar resultados mais comuns? Vou apresentar duas formas, que são as medidas de associação e as diferenças de médias, beleza? Então, essas são as duas formas que eu vou apresentar. Então, novamente, não posso comparar banana com maçã. Então, eu tenho que separar esses estudos. O resultado é expresso em forma de banana e esses estudos eles são expressos em forma de maçãs. E aqui pausa para o cafezinho. Vamos lá. Os estudos que são expressos em formas de medida de associação. O que é isso? Quais são esses resultados? Medida de associação nada mais é que ele avalia a relação entre um fator de risco e o desfecho. Então, basicamente, eu tenho um evento, esse evento, eu tenho um fator de risco e vou ver o que vai acontecer com esse evento. Então, geralmente, ele é expresso ou em risco relativo ou razão de chance, geralmente chamado de odds ratio. E ele estima a magnitude da associação. Não pareceu bastante claro, mas quando eu for dar um exemplo, vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos lá. Eu vou pegar fumante e câncer de pulmão. Então, vamos lá. Então, eu vou ver aqui a relação entre o fator de risco e o desfecho. Qual é o meu fator de risco? O fumo. Beleza? Qual é o meu desfecho? Câncer de pulmão. Então, como é que eu vou ver essa medida de associação? Vou pegar X pessoas, vou dividir. Tantas fumam e tantas não fumam. Então, esse vai ser meu fator de risco, o fumo. E vou ver qual o desfecho. Quantas dessas pessoas que fumam ou não fumam têm câncer de pulmão. Então, eu vou expressar o resultado da minha pesquisa assim, através dessa medida de associação. Então, um exemplo, nesse caso hipotético, eu pego no grupo A, o grupo B, o grupo A fuma e o grupo B não fuma. O grupo A obteve 5 vezes mais câncer de pulmão que o grupo B, que não fuma, ou seja, 400% a mais do que o que não fuma. Lembrar isso aqui às vezes algumas pessoas confundem, por exemplo, um aumento de 100% em algo, quer dizer que dobrou. No caso, um aumento de 400% em algo, quer dizer que quintuplicou. Tranquilo? Aqui bem facilzinho. Então, nesse caso, meu risco relativo do fumante ter câncer de pulmão é 5 vezes maior do que os que não fumam. Ou seja, isso é uma medida de associação. Aqui eu dou o exemplo de duas, que é o risco relativo e o odds ratio. Lembrar que são medidas de associação diferentes. Muitas pessoas tendem a ter elas duas como sinônimos, não o são. Risco relativo, eu lembro de probabilidade. Razão de chance, apesar de chance se você associar com probabilidade, não é igual. Por exemplo, eu vou na casa de apostas e faço 10 apostas. Das 10 apostas, eu ganhei 6. Meu risco relativo nesse caso seria de 60%. Já meu odds ratio seria 60% dividido por 40, que seria o inteiro menos o 60%, que é o 6 número de apostas. Então, 6 dividido por 4. Então, você vê que apesar de eu ter medidas de associação, a forma de calcular é diferente. Como eu disse, esse conjunto de aula
Eu não vou ensinar como faz item por item dessas formas, eu vou só citar. A gente vai mais na frente. Eu já comecei um pouco mais avançado, já comecei com a meta-análise, que eu já estou pressupondo que esses conceitos vocês já saibam. Então, aqui o básico é meta-analisar. Então, estou só relembrando o que é uma medida de associação. No caso, temos duas, que é o risco relativo e o odds ratio. Geralmente, o risco relativo, como expressa probabilidade, é mais adequado em estudos de coorte, e já o odds ratio ele é mais empregado em estudo de caso-controle, estudos retrospectivos. Mas ambos eles estimam a magnitude da associação entre o fator de risco e o desfecho. Então, no exemplo que eu dei aqui, foi o fumante e o câncer de pulmão. Por exemplo, a gente viu aqui que esse fator de risco e o desfecho ele tem uma medida de associação 5 vezes maior, risco relativo 5 vezes maior de quem fuma adquirir câncer de pulmão. Então, para a gente relembrar, as medidas de associação risco relativo ou odds ratio, basicamente ela tem três resultados. Ou ela é maior que 1, menor que 1 ou 0. Resumindo, o que significa? Quando eu tenho um risco relativo maior que 1, é que o meu fator de risco ele é positivo para o meu desfecho. No caso do exemplo, ou seja, maior que 1, quem é exposto ao fumo tem uma chance maior de ter câncer de pulmão. Então, ele tem uma exposição positiva, um resultado positivo. Já o meu risco relativo menor que 1, o fator de risco ele tem um efeito protetor. Ou seja, vamos aqui usar outro exemplo. Vamos dizer que eu me juntei com meus amigos, vamos produzir uma vacina, a Coronavasco. Vou utilizar aqui o Vasco, já que eu sou flamenguista aqui. Vamos pegar essa vacina aqui, Coronavasco. Vou pegar um grupo que tem a população geral e vou aplicar Coronavasco num grupo e vou aplicar um placebo no outro grupo. O grupo que aplicou Coronavasco, ela teve um risco relativo menor do que 1 em relação ao grupo que não teve essa aplicação. Ou seja, eu estou protegido. Caiu a piadinha. Caiu a minha chance de adquirir coronavírus com essa vacina. Então, o que acontece? O grupo, nesse caso, o grupo que é exposto, ele tem menos chance de ter o desfecho, que nesse caso seria o coronavírus. No exemplo 1, deixa eu pegar aqui agora a minha caneta. No exemplo 1, meu risco relativo ele é maior que 1. Então, o meu fator de risco ele vai ter uma associação positiva. Ou seja, quem está exposto vai ter um desfecho, que é o câncer de pulmão. No caso, menor que 1, associação negativa ou associação protetora. No caso, meu exemplo hipotético aqui da Coronavasco, que adora. O que foi que ele fez? Ele diminuiu a chance dos pacientes expostos à vacina, ao Coronavasco, de adquirirem coronavírus, que é o desfecho. Então, medida de associação positiva, efeito positivo. Medida de associação menor que 1, efeito protetor. Menor que 1, não é menor que 0. Menor que 1. E quando eu tenho risco relativo 0, aqui não confundam, ó. Não é menor que 0, é 1. E quando eu tenho risco relativo igual a 0, eu não tenho efeito nem protetor e nem tenho efeito positivo do meu fator de risco. Então, é igual a pesquisar. Eu divido dois grupos, um grupo A e um grupo B. O grupo A toma café, o grupo B não toma café. Depois vou ver quem teve mais coronavírus. Então, claro que não tem nenhuma relação. Então, meu risco relativo nesse estudo seria igual a 0. Efeito hipotético, sei lá, vai que o café tem efeito protetor, não sei. Fica a ideia do estudo. Então, vimos o que é medida de associação. Então,
Novamente, não confundir banana com maçã. Como eu falei, quando o risco relativo for menor que 1, eu tenho um efeito protetor, eu posso calcular ainda o que a gente chama de redução do risco relativo, que é chamada de eficácia, que nada mais é do que 1 menos o risco relativo vezes 100. Vou deixar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, determinado estudo, vamos botar aqui o do minha Corona Vasco, duas populações A e B. População A, eu apliquei a Corona Vasco, população B, não apliquei nada. Depois de um determinado tempo, eu vou pegar quantos tiveram coronavírus na população A e quantos tiveram coronavírus na população B. Então, o meu resultado foi de 0,27. Lembra, menor que 1, efeito protetor. Então, só que o que quer dizer, no risco relativo do meu estudo da minha Corona Vasco foi 0,27. O que isso quer dizer? Então, vamos lá para a minha fórmula da eficácia. Qual é a eficácia da minha Corona Vasco? Então, eu pego 1 menos 0,27, dá 0,73, multiplico por 100 e dá 73%. Então, o que é que significa esse 73% nesse meu exemplo da minha Corona Vasco? Então, quer dizer que, podemos dizer que nesse estudo que eu tive um risco relativo de 0,27 da minha Corona Vasco, que a exposição a essa minha vacina, ela diminuiu em 73% o risco de ocorrer o evento, ou seja, de eu ter o coronavírus. Então, esse é outro dado que minha medida de associação dá. Beleza? Então, novamente, não confundir banana com maçã. Outra forma de expressarmos resultados através da diferença de médias. Então, diferentemente da nossa medida de associação, que era em meio de porcentagens, de razões, de chance, a diferença de média geralmente utiliza scores, ou seja, notas. Por exemplo, a gente vê no carnaval, geralmente a gente é acostumado a ver aquelas notas de escola de samba, são scores. E geralmente é feita a comparação de grupos através daqueles scores, ou seja, eu pego várias escolas de samba e pontuo, dou scores, notas. Então, ao invés de dizer que algo tem tantas vezes mais chance do que outro acontecer, eu vou através de scores. Escola de samba A teve um score X, escola B teve um score Y, e através dessa diferença de média eu vou ver quem teve o melhor resultado. Por exemplo, não torço para nenhuma, tanto porque eu sou cearense, o nosso forte é forró, né, nem samba, mas vamos lá, que eu me lembro. Mangueira teve um score 9,8, exemplo bem fácil, bem simples. Salgueiro, 9,7. Então, a diferença de 9,8 e 9,0, 0,1. Então, essa diferença de média de 0,1 é um resultado. Pode ser positiva, pode ser negativa. E quando essa diferença é igual a zero, eu não tenho diferença entre os grupos. Então, é bem simples. Eu dou uma nota, subtraio e vejo que tem uma nota. Pode parecer bem esdrúxulo, mas às vezes muita gente confunde. Pega um estudo que é expresso em medida de associação e outro que é o resultado expresso em diferença de média e junto. Não vai dar certo na meta-análise. Então, eu tenho que pegar esse conceito de diferença de médias. Então, quando eu tenho uma nota de um grupo, nota de outro, subtraio ele igual a zero, quer dizer que não há diferença de média entre os grupos. É simples, mas às vezes as pessoas confundem. Então, primeira coisa que eu quero que a gente compreenda: não posso comparar banana com maçã. Então, são esses os conceitos básicos. Essa é a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês peguem bioestatística, meta-análise e façam isso. Se joguem. Não é para ter medo. Eu também.
Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Eu também no começo sempre gostei muito de matemática, mas não é minha expertise, mas a necessidade me fez aprender. E agora eu estou tentando passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado e assistam a aula 2. E façam isso aí. Se jogue e lembre, as melhores coisas estão do outro lado do medo, então não precisa ter medo. Então, muito obrigado aqui por quem ficou até agora e espero vocês na aula número 2. Aquele abraço, meus príncipes e príncipas.